Eu quero convidar os irmãos a lermos a palavra do Senhor neste momento. Este mês a nossa igreja está versando, nas mensagens sobre a humildade. E hoje nós não poderíamos fugir do tema do mês. E vamos falar sobre a humildade. Eu quero convidá-los a abrirem comigo as Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, não primeira a Pedro, como às vezes a gente ouve, porque não, essa carta não foi escrita ao apóstolo Pedro. Ele quem escreveu, então é uma carta dele, é uma carta do apóstolo Pedro, e não a ele, não é isso? Então, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, os versos 5 e 6, nós vamos ler nesse momento. Ok? Todos encontraram? Vamos então ler. A minha versão aqui, talvez Vamos ler ali, que é a minha versão também, mas talvez seja diferente dos irmãos. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Humildade. Humilhai-vos, Aqui o texto diz, mas Deus dá graças aos humildes. E humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Você é uma pessoa humilde? Precisa responder. Alguém disse que humildade, ela é igual roupa íntima, quando aparece fica indecente. Então, humildade é algo para você viver, não é algo para você estar demonstrando, para você estar proclamando. Mas o que é humildade? Meus irmãos, algumas pessoas acham que humildade é pobreza financeira. Uma pessoa pobre é uma pessoa humilde. Mas determinados pobres financeiramente, brinquem com ele, para você ver a humildade onde fica. Não é isso? Tenta pisar no calo dele, e você vai ver aonde vai parar a humildade dessa pessoa. Alguns pensam que humildade também é falta de capacitação, é uma pessoa sem virtudes. Essa é uma pessoa humilde. Às vezes até, irmãos, nós chamamos uma pessoa indolente de humilde. Aquela pessoa que fala baixo, que anda devagar. Nós, às vezes, dizemos que é uma pessoa humilde. A humildade, meus irmãos, não é também a autodesclassificação. Eu me desclassifico, eu não sou igual fulano, eu não sou igual Beltrano, eu sou uma pessoa que não tem isso, não tem aquilo. Isso não é humildade, irmãos. Absolutamente não. Uma pessoa inativa, uma pessoa que não faz nada, parado. Isso que é a pessoa humilde. Isso também não tem nada a ver com humildade. Irmãos, o exercício da humildade é
a arte de sabermos tratar o orgulho. É a arte de sabermos como colocar debaixo do tacão a nossa vaidade. Isso é humildade. A nossa altivez, trabalhar a altivez. Aí sim é humildade. Outra coisa, meus irmãos, nós não temos como negar que a prática da humildade é uma das virtudes mais difíceis de se exercer. É uma virtude rara, porque são poucas pessoas humildes. Nós só conseguimos ser humildes quando aprendemos com Jesus, irmãos. E nosso primeiro texto, o texto que nós recitamos no início aqui de Mateus 11, 28, esse texto é um chamamento do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era realmente uma pessoa humilde. E Ele aqui está nos mostrando o caminho para aprendermos a prática da humildade. Nós precisamos aprender isso. A dificuldade, meus irmãos, de sermos humildes decorre do fato de que a humildade, ela tem que ser autêntica. Autêntica. Ela tem que ser verdadeira. E às vezes não é muito fácil. Porque a humildade, ela não pode ser aparente, porque isso não é humildade. Ela não pode ser fingida. A humildade não pode ser falsa. Há pessoas que conseguem fingir que são humildes. Infelizmente, há pessoas que conseguem fingir. A humildade, ela existe ou não existe. Outra coisa, meus irmãos, a humildade, ela é uma virtude divina. É uma virtude divina. Não é uma virtude dos homens. É uma virtude que vem de Deus para nós. Há pessoas, meus irmãos, há pessoas soberbas que conseguem transmitir para nós uma aparente humildade. Mas às vezes é uma pessoa soberba, orgulhosa. E às vezes nos engana. Lamentavelmente, isto não tem nenhum valor para Deus. Deus quer ver uma humildade sincera. Mas por outro lado, meus irmãos, há pessoas também, pessoas verdadeiramente humildes, que podem dar a impressão de que não são humildes. Eu me lembro uma vez uma jovem referindo-se a um irmão, e ela chegou e disse: irmão, antes de conhecê-lo bem, eu vi a sua maneira de agir, eu achava o irmão uma pessoa arrogante, eu achava o irmão uma pessoa orgulhosa. Mas hoje eu vejo que eu estava tremendamente enganada, dizia aquela jovem.
há realmente isto. Eu queria que fosse possível projetasse para nós o Salmo 100, os versos 99 e 100. Os irmãos vão ver esse texto. Salmo 100, versos 99 e 100. Se eu puder projetar para nós. Está um pouquinho difícil, né? Então nós vamos ler. 119, aliás, desculpa, irmão. Eu que compliquei, né? 119. É eu que compliquei aqui as coisas. 119, os versos 99 e 100. Ouça bem, olha o que o salmista diz. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Meus irmãos, não é uma aparente arrogância? Mas se os irmãos perceberem bem, o salmista ele não está se referindo a si mesmo. Ele está dizendo que a palavra é que o enobrece. É a palavra que o torna sábio. E os irmãos hão de convir com ele e comigo de que o crente, irmãos, por mais simples que seja, ele é mais sábio do que muitas pessoas que não são crentes. Ainda que ele não diga isso, a palavra de Deus dá uma sabedoria tremenda. Eu convivi com um irmão Teotônio Araújo. Esse irmão, ele estava num hotel e na hora do café, ele foi tomar o café dele, era um irmão simples, semi-analfabeto, e tinha um advogado, e aquele irmão abaixou para orar agradecendo o café. E um advogado estava próximo dele e aproximou-se dele e perguntou: "Sou evangélico?" Disse: "Sou." "De que igreja?" Aí ele disse: "Da Igreja Batista." E aquele advogado virou: "O senhor sabe que eu conheço mais a Bíblia? Eu não sou crente, eu não sou evangélico, mas sabe que eu conheço mais a Bíblia do que vocês?" E aquele irmão disse: "Ah, que bom, doutor. Doutor, o que é a Bíblia?" E aquele advogado parou. Ele disse: "Doutor, parece que o senhor não ouviu a minha pergunta. O que é a Bíblia?" "É um livro muito bom, é um livro que tem muitas histórias." Ele disse: "Doutor, acho que o senhor não entendeu minha pergunta. O que é a Bíblia?" E aquele médico que chegou aquele advogado chegou tão arrogante, pediu desculpas ao irmão e saiu de fininho e foi embora. É o que o salmista está dizendo ali, irmãos, que a palavra, ela nos torna sábios, não arrogantes, não orgulhosos, mas ela nos enche de sabedoria. E nós, meus irmãos, somos mais sábios do que muita gente por aí afora. Meus irmãos, o ter cursos não quer dizer que torna a pessoa sábia. Há muitas pessoas que têm cursos,
mas que não tem sabedoria alguma. Mas a palavra, ela dá sabedoria àqueles que estudam, àqueles que se aplicam a ela. Meus irmãos, nós precisamos tomar todo cuidado com a falsa humildade. Nós precisamos tomar cuidado. Porém, quando nós aprendemos com Jesus, nós praticamos com naturalidade a verdadeira humildade. Quando nós aprendemos com Jesus. Meus irmãos, no capítulo 13 do Evangelho do apóstolo João, Jesus, ele dá uma lição tremenda aos seus discípulos. É ali quando ele lava, ele toma uma toalha e uma bacia, põe água na bacia e lava os pés dos discípulos. Depois ele vira-se para os discípulos e diz para eles: vocês viram o que eu fiz? Sendo mestre, eu lavei os pés de vocês. E ele disse: vocês precisam fazer isso também. Eu estava compartilhando na célula, essa semana, de um pastor aqui no nosso estado. Alguns irmãos talvez o tenham conhecido. Uma pessoa chegou e o desacatou tremendamente. Desacatou aquele pastor, falou muita coisa e juntou muita gente. E o pastor, depois que ouviu tudo, virou-se para aquela pessoa e disse: você permitiria que eu trouxesse uma bacia com água e lavasse os seus pés? Você me permite lavar os seus pés? E todo mundo ficou olhando para o pastor e olhando para aquela pessoa. E aquela pessoa, irmãos, ficou numa situação tão complicada. Ficou aquele silêncio. Esse pastor arrebentou com todo mundo ali. Porque a humildade, irmãos, ela quebranta. A humildade, ela quebra. A humildade, ela não grita, mas ela quebra. A humildade, ela não agride, mas ela quebranta. Eu já tenho visto muitos momentos em que a humildade, ela quebra. Eu quero pedir desculpas aos irmãos, e eu quero citar um fato. Eu era pastor em Ipatinga, na Igreja Batista do Bom Retiro, e um senhor, esposo de uma irmã da igreja, ele dizia que ele detestava pastor, que ele tinha horror a pastor. E pastor faz isso, pastor faz aquilo mais, e começou a citar. E aquele homem teve um AVC. E aquela irmã me procurou e disse: pastor, fulano teve um AVC. E ele precisa fazer fisioterapia, mas ele não anda. É preciso que se apanhe no colo, colocar no carro e levar. Teria alguém na igreja que fizesse isso? Eu disse: tem. E ela me perguntou: quem? Eu disse: eu. Tá bom. Fui lá, irmãos, quando eu tomei aquele homem no colo, ele tremia. Aí eu coloquei no carro, levei, fiz a fisioterapia o primeiro dia, trouxe de volta. Aí no segundo dia ele disse: pastor, eu estou muito envergonhado.
Eu disse: de quê? Eu já sabia o que ele ia dizer, né? Mas por quê? Eu disse: eu nunca esperava que um dia teria de andar no colo do pastor. Pastor, eu vou confessar para o senhor, eu detestava pastor. Tinha horror a pastor. Mas eu estou aqui morrendo de vergonha. Disse: não, isso não tem nada que se envergonhar. Estou fazendo isso aqui com o maior prazer. E, infelizmente, não gostaria de fazer na situação que o senhor está. Mas eu estou aqui pronto a fazer isto. Meus irmãos, a humildade, e eu fiz aquilo, meus irmãos, realmente com todo prazer. Não fiz porque eu sou bom. Não fiz porque eu sou amoroso. Não fiz porque eu sou caridoso. Eu só fiz aquilo porque Jesus me ensinou a fazer. Ele nos ensina, irmãos, a sermos humildes. Ele tem essa capacidade. Meus irmãos, nós nos tornamos humildes quando temos real conhecimento de quem nós somos. Nós precisamos nos conhecer a nós mesmos para nós nos tornarmos humildes. E eu me pergunto: quem sou eu? Quem sou eu? Aí eu vou lá para Romanos capítulo 7, ali a partir do verso 15, quando Paulo começa a dizer, irmãos, que o que ele quer fazer de bom ele não faz, que ele é um miserável. Aí eu começo a olhar para mim, se Paulo se considerava desse jeito, e eu? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Eu olho para mim e fico analisando, e eu? O que eu vou dizer de mim se Paulo fala isso a respeito dele? Irmão, nós precisamos olhar para nós mesmos, descobrirmos quem nós somos. Só assim nós passamos a ser humildes. E quando eu olho para qualquer coisa que eu realizo, meus irmãos, quando realizo qualquer coisa que às vezes até abençoa outra pessoa, a conclusão que eu chego é de 1 Coríntios 15:10. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu só estou fazendo isto, eu só consigo fazer isso pela graça. Eu não sou nada. E Paulo diz que a graça, ela não falhou com ele. Nós precisamos, irmãos, realmente entender realmente quem nós somos. Quem eu sou? E chegamos a uma conclusão real daquilo que nós somos. Os discípulos de Jesus, certa vez, queriam saber quem era o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, ali de 1 a 4, nós encontramos isso. Senhor, quem é o maior? Quem é o maior aqui? Irmão, lembra o que Jesus fez? Pegou uma criança e colocou no meio deles.
E disse: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês têm que se tornar como criança. Estão pensando, quem é o maior? Ah, é aquele que faz isto, é aquele que faz aquilo outro, é aquele que tem isto, é aquele que tem aquilo mais. Jesus disse: não, o maior é o mais humilde, o maior é o mais simples. Criança não tem nada, a não ser simplicidade e humildade. E nós precisamos aprender com as crianças. Meus irmãos, por que devemos ser humildes? Por que devemos ser humildes? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus nos ordena. Em 1 Pedro 5,6, nós lemos aqui, diz assim: humilhai-vos sob a potente mão de Deus. É uma ordem. Por isso que nós precisamos ser humildes. Outra coisa, nós precisamos ser humildes porque precisamos vestir a roupa da humildade. Paulo fala em Colossenses 3,12 que deveremos nos vestir, ou vestir, melhor dizendo, a roupa da humildade. Alguém, ao olhar para nós, precisa ver alguém humilde. E outra coisa, meus irmãos, o nosso andar. Efésios 4, 1 e 2 diz que andemos com toda humildade. Humildade é um estilo de vida. Humildade deve ser a postura de cada um de nós. Mas, meus irmãos, não é fácil ser humilde em determinadas situações. Deus tem me ensinado muito, muito. Eu hoje não buzino mais. Eu nem lembro mais como é a buzina do meu carro. Não me lembro. Desde um dia que uma pessoa passou na minha frente, me deu uma fechada e eu dei uma buzinada daquelas, mas daquelas buzinadas mesmo, zangado. Aí chegou lá na frente, no semáforo, eu vim e encostei do lado do carro. E a pessoa se volta e diz: pastor, tudo bem com o senhor? Eu disse: tudo bem, meu irmão. Tudo bem. Eu disse: Senhor, essa buzina vai ficar muda. Mas foi muito bom aquilo para mim, irmãos. Que lição, que lição, que vergonha. Eu não queria olhar para o irmão, e o irmão, quando via, dava uma olhada para o meu lado. Nós precisamos, irmãos, realmente nos humilhar. Nós precisamos nos colocar sob essa potente mão de Deus. Dizer: Senhor, coloca a tua mão sobre mim, me quebra, me torna uma pessoa humilde realmente. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Meus irmãos, como eu peço a Deus que Ele me quebre. Porque nós temos algo, meus irmãos, nós temos algo tremendo, tremendo. O nosso eu. Nosso eu. Eu me lembro, eu não sei se eu já compartilhei com os irmãos, eu era um adolescente, um jovem adolescente, tinha meus 17 anos, eu tive um problema com um irmão na igreja, e eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu gostaria de conversar com o irmão, porque eu vou chamar fulano e vou dizer umas poucas e boas para ele. Porque eu não admito que ninguém diga isso para mim, nada para mim. Eu não admito que a pessoa faça isso comigo. Eu não admito. E é uma coisa muito séria, eu não levo desaforo para casa.
O pastor colocou a mão no meu ombro e disse: rapaz, mas eu gostava de você, mas agora eu passo a admirar muito mais você. Você é um rapazinho extraordinário. Olha, você tem me surpreendido. Que coisa! Primeiramente, esse seu eu. Que eu maravilhoso você tem. Esse seu eu é muito especial. Mas uma outra coisa muito importante é que você não leva desaforo para casa, porque você é uma pessoa muito importante. Mas Jesus levou o desaforo para o céu. Mas você, como é muito importante, não pode levar desaforo para casa. E foi saindo, foi embora, me deixou ali. Irmãos, eu fiquei parado sem poder sair do lugar. Muito envergonhado. Chorei muito, saí dali e fui pedir desculpas ao irmão. Fui pedir desculpas ao irmão. Irmãos, às vezes a potente mão de Deus, nós precisamos ficar sob essa mão maravilhosa. E ela nos quebra, ela nos abate. Ela quebra o nosso eu, quebra o nosso orgulho, essa nossa jactância. Ele quebra e nos coloca no nosso lugar, que é a insignificância. Eu não sou nada. Esse eu precisa estar lá no pó. Há um verso na palavra do Senhor que eu gosto muito. Está lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 9, o último versículo de 1 Coríntios 9. Se inclusive pudesse projetar aí para nós, eu agradeceria. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Meus irmãos, o verbo reduzir ali no original, no grego, é um verbo robopiazo. Ali é o seguinte: eu pego o meu eu e piso até transformar em pó. Reduzo a servidão, é reduzir e virar pó. Nós precisamos, irmãos, a humildade é isso, é reduzir o eu a pó. Meu eu não é nada, eu não valho nada, eu não presto para nada. É o que Paulo diz em Romanos 7. Quem sou eu? Sou nada. Não valho nada. Meus irmãos, isto é humildade. É reconhecer, ou reconhecermos, que nós não somos nada. E vamos aprender com Jesus. Jesus, meus irmãos, sabe o que ele fez com o corpo dele? Colocou numa cruz. Sabe para quem? Para nós, ou por nós. E eu, às vezes, levanto a minha tez, achando que eu sou alguma coisa. E, na realidade, eu não sou nada. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude. Que Ele nos ensine a sermos realmente humildes, quebrados sob a potente e divina mão de Deus. Amém? Pai querido, muito obrigado por tudo que Tu nos tens feito. Mas nesta noite, Pai, nós queremos sair daqui quebrados pelo Senhor. Que esta potente mão esteja sobre nós, não permitindo que o nosso eu se levante,
que o nosso orgulho se altere. Pai, que a nossa vaidade seja quebrada, mas que o Senhor seja honrado em nossas vidas. Dá-nos, Pai, humildade. Nós precisamos viver a verdadeira humildade. Nós queremos viver, Pai, mas às vezes somos dominados pelo nosso orgulho. Quebra-nos, Pai, em nome de Jesus, e dá-nos uma vida simples, reconhecendo quem realmente somos nós. Nada diante do Senhor. E ajuda-nos a olharmos para as outras pessoas com um olhar de amor, com um olhar humilde, com o olhar do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. É a nossa oração em nome do Teu Filho. E leva-nos em paz aos nossos lares, dando-nos uma noite abençoada, preparando-nos para amanhã despertarmos, para vivermos um dia na Tua bendita e santa presença. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê uma noite maravilhosa, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite maravilhosa, e amanhã viveremos então um dia sob a orientação desse Deus maravilhoso. Amém?